Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E hoje eu quero convidar você a fazer comigo um devocional direcionado, utilizando o nosso plano de leitura bíblica e diário devocional, Um Coração Igual ao Teu. Lembrando que esse devocional ele fica disponível em nossa loja, ele é um arquivo digital. Quando você entra na nossa loja, você pode olhar outros diários que nós temos, ele vai estar aqui. E quando você compra, ele é enviado para o teu e-mail, então você pode tanto imprimir quanto usar em formato PDF e usar um caderno à parte para responder as questões. Fica ao teu critério. Eu, como sou alguém muito visual, eu realmente gosto de imprimir. Eu imprimo em formato de livro, em formato de livreto. Inclusive lá no meu Insta eu ensino você como imprimir desse jeito aqui, para que você possa ter o teu devocional igual ao meu. E hoje eu quero convidar você a fazer comigo. Eu já estou um pouquinho avançada no meu, então você vai ver que eu já fiz alguns aqui, já respondi. Fiz o Bible Journaling no espaço que tem para fazer o Bible Journaling e hoje eu quero convidar você a fazer comigo o dia 11, Um Coração que tem um Chamado. Então, para esse devocional direcionado, qual é a diferença dele para um devocional convencional? A gente tem um versículo do dia e perguntas que vão nos fazer refletir baseado nesse tema, um coração que tem um chamado. Então, para começar o nosso devocional, nós começamos lendo o versículo do dia, que se encontra em Lucas 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o verso-chave que nós vamos trabalhar no nosso devocional hoje, ou seja, um coração que tem um chamado. E esse verso mostra claramente o chamado de Jesus. Então, depois que nós lemos esse primeiro versículo, nós vamos para a primeira pergunta. Leia Mateus 10, de 5 a 6, Mateus 15 a 24, 1 Coríntios 1, 17 e Atos 15, 7. Depois que você fizer a leitura, você vai escrever o que esses versos têm em comum. Então vamos ler essas 4 referências juntas e descobrir o que esses versos têm em comum. Mateus capítulo 10, versos 5 e 6 diz o seguinte: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Olha que interessante, o Senhor, ao enviar os discípulos, ele os enviou com uma direção, com um propósito. Agora vamos ver o que diz Mateus 15, versículo 24. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mais uma vez, a gente repete aqui aquilo que a gente leu no começo do devocional em Lucas 19, 10. Agora vamos ver o que está escrito em Atos 15, 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Aqui a gente vê um momento do chamado de Pedro, ele esclarecendo que ele sabia qual era o chamado dele, ou seja, o Senhor escolheu a Pedro para que ele fosse até os gentios e pregasse o Evangelho. E para concluir, nós vamos ver 1 Coríntios 1, 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aqui Paulo fala que ele sabe que o Senhor o chamou não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Paulo aqui mostra que ele também tem consciência do seu chamado. Então, se nós observarmos esses versículos, o que nós poderemos destacar aqui que esses versos têm em comum? Poderíamos dizer que é uma clareza de chamado, uma clareza de propósito. Aqui vem: pesquise a diferença entre dom e chamado. Minha amada, alguma vez você já parou para analisar qual é a diferença entre dom e chamado? Se você nunca fez isso, esse devocional vai levar você a descobrir agora e refletir sobre dom e chamado.
A questão do dom é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo para que esse dom seja usado no chamado que Deus vai te conceder. Então, dom é uma habilidade concedida pelo Espírito Santo para ser usada em seu chamado. E o que seria chamado? Chamado é a convocação de Deus para a sua vida, para cumprir, para executar o dom que Ele te deu. Deus só vai te chamar para você executar aquilo que Ele te capacitou com um dom. Então, chamado é você entender a convocação de Deus para a sua vida. Você consegue identificar o seu chamado? Agora é uma pergunta bem pessoal, que quando você for responder, pode ser diferente da minha ou não. Que tipo de medidas você pode tomar caso ainda não tenha certeza sobre ele? Então, se você ainda não consegue identificar o seu chamado, o que você pode fazer para identificar esse chamado? No meu caso, eu sei qual é o meu chamado. Agora mais uma pergunta. Por que é importante você ter clareza no seu chamado? Minha amada, por que você acha que é importante você ter essa clareza de chamado que o Senhor te concedeu? No meu caso, eu coloquei para cumprir com excelência o propósito de Deus. Você pode responder isso com as tuas palavras. E a última pergunta você não vai precisar escrever, é mais uma reflexão para o caso de você ter dificuldade nessa pergunta aqui, ou seja, se você ainda não sabe o teu chamado, olha como você pode descobrir. O que normalmente as pessoas costumam pedir que faça por você fazer bem? Por exemplo, cuidar das crianças, organizar uma festinha, dar conselhos, etc. Sabia que estes podem ser bons indicadores do seu chamado? Busque ficar mais atenta a esses detalhes, que certamente eles podem ser indicadores do que Deus deseja para o seu chamado. Aqui tem um espaço para você registrar uma oração. Também é algo muito pessoal, como tudo em relação a esse devocional, é algo que Deus vai ministrando a você e você vai preenchendo. Aqui tem um exemplo de oração que eu coloquei, muito particular, como eu falei, você vai colocar o que o Senhor falar ao teu coração. Senhor, que eu cumpra o meu chamado com excelência e possa ajudar outras mulheres a descobrirem os seus. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração, ajudar outras mulheres a descobrirem seus chamados e desenvolvê-los também com excelência. Por isso o treinamento surgiu para mulheres que desejam ministrar outras mulheres. Essa parte do Bible Journal, você vai ilustrar aquilo que Deus falou mais fortemente ao teu coração. Você pode só escrever um lettering, fazer um desenho, fazer o que você gosta e se sente confortável, contanto que isso te leve a refletir ainda mais no propósito do que você estudou. Eu vou fazer o meu aqui agora e eu vou deixar a imagem bem acelerada para não demorar muito para vocês. Eu vou estar usando esse adesivo aqui da cartela de adesivos desse mês, que está disponível lá no blog para você baixar. Então, se você quiser baixar essa cartela, ela é gratuita e eu vou deixar o link aqui para você baixar e imprimir. Eu imprimi em papel fotográfico, então ele tem esse brilhozinho, eu acho melhor, mas você pode até imprimir uma folha comum e depois recortar. Pronto! Foi assim que ficou o meu devocional de hoje. É claro que depois eu vou colorir aqui, mas eu não vou fazer isso com vocês agora. E lembrando que esse devocional, quando você compra, ele vem com esse anexo aqui no final, que é para você preencher sobre umas perguntas adicionais sobre a vida de Jesus. E vai ter também aqui no final algumas ilustrações para você colorir. Eu já fiz essa aqui e hoje eu vou me concentrar em uma dessas aqui. Então, amada, eu espero que você tenha gostado de fazer esse devocional comigo. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Não esqueça também de sugerir outros tipos de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, porque a sua contribuição é muito importante. Lembrando que eu deixei para vocês uma votação lá na nossa comunidade, perguntando se vocês gostariam de ter no mês de agosto, na sexta-feira, um estudo sobre o livro de Ruth, um estudo sobre a vida de Abigail
ou 4 vídeos diferentes sem temas definidos. E vocês escolheram 4 temas diferentes, que em agosto eu estou preparando 4 vídeos na sexta-feira com temas variados, conforme você votou na nossa enquete na nossa comunidade. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!